A internação de Whindersson Nunes em uma clínica psiquiátrica gerou muitas dúvidas, especialmente porque sua equipe não divulgou detalhes sobre os reais motivos nem o tempo de tratamento. No entanto, o psiquiatra Marco Abud esclareceu em seu canal que uma internação desse tipo nunca acontece sem indicação médica, ou seja, se o Whindersson foi internado, é porque realmente estava precisando. Segundo o especialista, há 4 principais motivos que justificam uma internação psiquiátrica. Risco à própria vida, quando o paciente tem pensamento suicida ou histórico de tentativa de suicídio. A internação se torna necessária para protegê-lo. Risco de se autolesionar ou ferir alguém. Se a pessoa apresenta comportamentos autodestrutivos ou agressivos, a internação médica é essencial. Risco de prejudicar a própria reputação. Em casos de surtos psiquiátricos, o indivíduo pode agir impulsivamente e colocar sua imagem pública em risco. Risco de perdas patrimoniais. Algumas crises podem levar a decisões financeiras descontroladas, causando grandes prejuízos. Dado o histórico de Whindersson com depressão e seus desabafos recentes sobre saúde mental, é possível que sua internação tenha sido motivada por um desses fatores. E quanto tempo ele deve ficar internado? O psiquiatra também afirmou que, estatisticamente, uma internação psiquiátrica costuma durar de 2 a 6 semanas. Isso significa que o Whindersson pode permanecer sob cuidados médicos por um período mais longo do que muitos imaginavam. A duração do tratamento varia conforme a evolução do paciente e a necessidade de ajustes em sua medicação e acompanhamento psicológico. Como a equipe do humorista não deu prazos, é provável que ele permaneça internado até que os médicos considerem seguro sua alta. A falta de detalhes sobre o caso levou a muitas teorias, mas, com a fala do psiquiatra, fica claro que o Whindersson não foi internado apenas por decisão própria. Havia uma necessidade real. Ele já relatou diversas vezes suas batalhas contra a depressão, crises de ansiedade e o uso de drogas. Além disso, no ano passado, revelou ter tido uma tentativa de suicídio. Considerando esses fatores, não é difícil imaginar que os médicos tenham visto sinais de alerta e recomendado a internação para protegê-lo. Confira a explicação do Dr. Marco Abud. Ninguém se interna do ponto de vista psiquiátrico. Eu acho que isso é uma coisa que, não sei, né, a gente ouve muito falar, a pessoa se internou, ou a família resolveu internar ela. Isso não existe, tá? Da mesma forma que eu não vou chegar no Einstein e falar, olha, eu tô meio cansado, quero ficar num leito aqui de semi-UTI, beleza? Não. A internação, ela é o quê? Ela é um procedimento médico, que indica a internação é o médico. E aí, claro, o paciente pode aceitar ou não. Em alguns casos específicos, devido a algumas condições mentais, o paciente não tem condições de avaliar aquilo. E sim, isso é avaliado pelo médico, mas aí o médico ele não vai também ele tomar a atitude, porque tem a autonomia do paciente que às vezes é retirada dele, mas é transferida para um membro da família. E também não é a família que internou, porque o médico indicou a internação. Normalmente quando o médico indica, e aí involuntário vai uma ambulância, leva para a clínica que tem que ter médico, e aí o médico lá vê e ele tem que corroborar o fato de necessitar da internação. E aí, se for involuntária, em 72 horas, teoricamente, tem que ter pessoas do Ministério da Saúde indo lá para auditar e ver se aquilo faz sentido ou não. Então, assim, tem essa questão aí, todo esse aparato burocrático que quem já trabalhou em clínicas psiquiátricas sabe que tem que ser feito isso. E às vezes isso acontece, né? A pessoa às vezes está com, enfim, um quadro que está tirando a capacidade dela avaliar bem a realidade. Mas não foi esse o quadro do Whindersson, não. Provavelmente o médico indicou isso e ele aceitou. Mas não quer dizer que ele foi para um spa para relaxar, né? Provavelmente ele teve uma deterioração em termos da saúde mental dele, né? E isso pode ocorrer. Um mês atrás que ele lançou esse especial, assim, não tinha nenhum tipo de evidência de que ele teria qualquer tipo de psicopatologia, não tinha. O cara tem uma capacidade cognitiva e artística brilhante. Do ponto de vista geral, assim, a gente vai indicar uma internação quando não é possível, não é seguro fazer um tratamento ambulatorial. Quer seja porque a pessoa tem algo que faz com que ela corra risco de se autoferir ou de ferir alguém, que ela corra risco de prejudicar a própria reputação dela ou ter perdas patrimoniais muito grandes. Também a gente indica quando existe algum tipo de procedimento que você vai fazer, medicamentoso ou de qualquer outra forma, que assim, logisticamente é extremamente mais viável e confortável que isso seja feito internado. Ou então, quando a pessoa está num quadro grave, a família já está exausta, porque existe um estresse do cuidador muito grande e a gente vai colocar ali, mas o objetivo da internação é que ela sempre seja curta. Internações longas, elas não se mostram eficazes, mais do que internações curtas para nada, tá? Nem para questões relacionadas ao uso de substâncias. Não tem isso, tá? A internação, ela visa o quê? Estabilizar um quadro agudo que precisaria de um suporte mais constante, e uma vez que a gente consiga estabilizar isso, a pessoa, ela, enfim, não tenha tanto risco de não ficar sendo supervisionada,
e que a gente consiga organizar uma parte de tratamento ambulatorial, ela tenha alta. Então, esse é o objetivo da internação. Quanto tempo dura uma internação? Não dá para saber, depende do diagnóstico. Se a gente for ver estatisticamente, a gente coloca que dura de 2 a 6 semanas, mas isso é uma coisa estatística. E também é notícia! Ontem, quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025, o rapper Oruan foi preso novamente no Rio de Janeiro. Dessa vez, a detenção ocorreu após a polícia encontrar em sua residência, localizada no Joá, zona oeste da cidade, o traficante Yuri Pereira Gonçalves, que estava foragido da justiça por envolvimento com organização criminosa. A operação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, DRE, que cumpriram mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre um disparo de arma de fogo ocorrido em dezembro de 2024, em um condomínio de Igaratá, São Paulo. Durante as buscas, além de encontrarem o foragido, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, armamento de airsoft e simulacros. Em depoimento, Oruan alegou não saber que Yuri Pereira Gonçalves estava foragido. Por volta das 10h40, após assinar um termo circunstanciado, o rapper deixou a delegacia. Em declaração à imprensa, afirmou desconhecer que seu amigo Yuri era um foragido da justiça, enfatizando que ele não é traficante, é uma pessoa normal, apenas um amigo que havia chegado em sua casa no dia anterior para jogar videogame. No entanto, o rapper foi autuado em flagrante por favorecimento pessoal, crime que consiste em auxiliar alguém a se ocultar da justiça. Ao sair da delegacia, Oruan foi questionado se voltaria para casa tranquilo e afirmou: "Volto sim, meu álbum está bombando." Oruan, cujo nome verdadeiro é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, de 23 anos, é filho de Marcinho VP, conhecido líder da facção criminosa Comando Vermelho. O rapper já havia sido detido na semana anterior por realizar manobras perigosas de carro na Barra da Tijuca, mas foi liberado após pagamento de fiança. Além das questões legais, Oruan tem sido alvo de debates políticos. Recentemente, a vereadora paulistana Amanda Vettorazzo propôs um projeto de lei, apelidado de Lei Anti-Oruan, que visa proibir a contratação de artistas que promovam apologia ao crime em eventos financiados pelo poder público. A proposta gerou polêmica e discussões sobre a liberdade de expressão e censura cultural. Enquanto isso, na última semana, o youtuber Voxel publicou um vídeo intitulado "Essa é a geração mais chata de jogadores", onde criticou a postura dos gamers que desaprovam, xingam e julgam os jogos negativamente antes mesmo de comprá-los. A opinião gerou polêmica e David Jones não deixou passar. Ele respondeu detonando o argumento de Voxel, defendendo que os consumidores têm todo o direito de não querer gastar R$350 em um jogo apenas para descobrir depois se gostaram ou não. Confira. Irem até o preview de South of Midnight e Assassin's Creed Shadows para presenciarem um show de horrores do nosso público. Bom, então agora tá atacando o próprio público, né? Não sei se isso é muito inteligente. Tá? Não sei se isso é muito inteligente não, mas fica a seu critério. O primeiro de um dos meus pontos aqui é: por que primeiro vocês não jogam antes de, pelo menos, começarem a falar mal de um jogo? Porque uma grande parcela do público tá mais interessada em reclamar do que realmente jogar. Eu vendo tudo isso de fora, já que trabalho com jogos... Bom, você quer que eu te explique? Assim, não é muito difícil, cara. Se você pensar um pouquinho, você vai chegar na conclusão que eu vou te falar aqui agora. Por que que as pessoas não jogam primeiro antes de reclamar? Porque o jogo custa R$350, irmão. Você precisa de mais alguma informação pra você? E as pessoas têm olhos, têm ouvidos e têm senso crítico. Então eles conseguem ver uma gameplay, conseguem ver um trailer do jogo e ter um seu mínimo balizado. Você nunca viu um trailer de um filme e, não gostei desse negócio não, deixa pra lá? Sim. Só que a questão de reclamar, cara, você tem que entender o tempo que você vive. Hoje em dia é assim que funciona a rede social e a internet. As pessoas reclamam do que elas não gostam. E é esse o mundo hoje. Você pode gostar, não gostar, discordar, concordar. Não importa, mas esse é o mundo hoje. E aí o comentário que eu queria fazer antes, vou fazer agora, é muito louco você ver que só na indústria dos games é assim. Em qualquer outro tipo de indústria do mundo, todo mundo reclama, todo mundo fala e ninguém abre a boca. Só que aqui a gente tem um defensor da indústria dos games, entendeu? Que quer ficar defendendo as empresas bilionárias
né, lançando porcaria, e você tem que aceitar, aturar, e só reclama se você comprar, irmão. É tão desconectado do real isso aqui, que é uma coisa assim, coragem. Coragem de postar um negócio desse, tá? Ou então, eles estavam achando muito, os intelectuais do game, nossa, esse vídeo ficou incrível, olha a nossa crítica social foda, e acho... Bom, vai lá. Todo santo dia, tenho duas impressões dessas pessoas. Sendo a primeira delas, vocês participam de um efeito manada e não têm opinião própria. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que saia um review de um jogo da marca X e Vocês, entendeu? Ele tá acusando a audiência. Eu não vou dizer que, sim, claro, tem pessoas que acabam deixando a opinião dos outros afetar muito a própria, certo? Isso acontece. Não acho isso correto, tanto que eu continuo falando aqui muitas vezes. Vejam gameplays, vejam se vocês gostam e tal. A opinião de uma pessoa só, ela é só a opinião daquela pessoa. É uma base pra você entender algumas coisas, certo? Então sim, mas não é a maioria. Ninguém vai fazer o outro não jogar um jogo que ele quer jogar, cara. Tipo assim, tô dizendo, tipo... Eu acho que as opiniões, elas são importantes pra quando você vai ver um jogo novo e tal, e você não sabe ainda. É muita grana um jogo. Então você começa a ver a opinião de várias pessoas pra tentar entender a dinâmica de como é que tá, ver gameplay, não sei o quê, e aí você baseia a sua análise. O que você tem que entender é que as pessoas que ganham o salário médio do Brasil, a decisão de comprar um jogo por 350, 400 reais, ela não é uma decisão simples. E hoje, ela tem muita informação na internet, para conseguir basear a sua compra ou não. E ninguém que ganha pouco, ganha 2, 3 mil reais, vai gastar 400 reais num jogo de bobeira. Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima!